segurança pública nessa PEC. Boa tarde, gente. Constitucionalmente não tem mais. Boa tarde, gente. Eu tô aqui no gabinete do Sub Gonzaga. Boa tarde, um abraço, obrigado, Cris. Vamos fazer uma live aqui com ele agora, porque tá aqui na Câmara para ser votada a PEC da Polícia Penal, a 372. E tava na pauta. E parece que não vai ser mais votada hoje. Aí a gente tá aqui para perguntar qual que é a expectativa, Gonzaga. Eu vou virar a câmera para você para eu poder ler os comentários e perguntas, tá? Qual que é a sua perspectiva, expectativa da votação? Olha, está na pauta, né, do plenário da Câmara, a PEC 372, mas acontece que o presidente do Senado convocou a reunião do Congresso, que foi ontem, para votação de vetos, para votação de vários projetos de leis orçamentários e da própria lei de diretriz orçamentária para 2020. E não resolveu ontem, o Congresso foi convocado hoje de novo, portanto, não há expectativa de funcionar o plenário para a Câmara, vai funcionar só para o Congresso. Por isso que foi adiado para a semana que vem. Sabemos que o presidente Maia garantiu que voltará à pauta semana que vem a votação da PEC 372, que é da Polícia Penal. É porque eles já estão adiando isso, foi adiado semana passada para essa semana e agora adiado dessa semana para essa semana. Não, está adiando desde 2002, né? Pois é. Porque a PEC original é a PEC 308, que prevê a criação da Polícia Penal. Essa PEC está adormecida no plenário desde 2006, quando votou o relatório da Comissão Especial. E em 2018, houve um grande movimento por parte dos agentes penitenciários, Brasil fora, e o Senado aprovou a PEC. Lá no Senado era o número 14. Ela veio para a Câmara com o número 372. E, diga-se de passagem, fui eu que, em negociação com os agentes, né, com o Sindicato de Minas Gerais, com a FENASPEM, que é o Fernando Anunciação, que está sempre aqui na Câmara nessa causa, fizemos um entendimento e eu fiz um requerimento para pensar a 372 a 308, para que não perdêssemos tempo aqui na Câmara com comissões. No ano passado veio a decretação da intervenção no Rio de Janeiro e por conta disso não houve, nem podia ter alteração de PEC no plenário e caiu para esse ano. Esse ano veio a reforma da Previdência e tomou o tempo de todo mundo, a agenda principal da Câmara, e volta agora. Eu estou muito confiante, porque nesses 5 anos que eu estou aqui na Câmara, é a primeira vez que o presidente da Câmara admite pautá-la. E ele está reunido com os agentes, está reunido com os sindicatos dos agentes penitenciários do Brasil e fez o compromisso de pautar. Eu acho que tem uma articulação boa para votar e aprovar a PEC 372 e criar, enfim, a Polícia Penal. O Frederico está aqui perguntando, vão empurrar até quanto com a barriga? Não está na alçada do Gonzaga colocar isso na pauta, então, né, não tem nem lógica essa pergunta. Né? Eu acho que a questão, ela pode ser entendida como empurrar com a barriga, mas nós estamos discutindo uma alteração da estrutura do sistema de polícia no Brasil, de segurança pública. Então, para nós que somos da segurança pública, sou policial militar, para os agentes, isso parece uma obviedade, mas não é obviedade para todo mundo. Então, o que às vezes é empurrar com a barriga é uma necessidade da gente aprofundar, de convencer, porque não adianta pôr na pauta e não ter 308 votos. Uhum. E o colegiado que estava aqui na legislatura passada, que tinha um avanço, mudou, tem 200 deputados novos. Sim. Alguns vieram com essa agenda já conhecida, outros estão tomando conhecimento aqui. Porque cada um vem de um segmento, cada um vem de uma história. Então todo mundo chega aqui e tem que apropriar dos temas, dos interesses e dos sonhos de todo mundo. Então eu acho que se nós considerarmos apenas a PEC 372, que ela é de 2014 no Senado, 2018 no Senado, lá no Senado ela teve uma tramitação muito rápida, isso demonstra o amadurecimento do tema, mas aqui na Câmara, quase 50% de deputados novos, é claro que os deputados vão se orientar. Eu tenho convicção, pelo que eu conheço aqui já, que eu posso falar, que vai ser aprovado, mas óbvio, nós temos que ter 308 votos. Então não adianta pôr na pauta e não ter voto. Pôr na pauta para ser derrotado é melhor. É melhor nem pôr. É melhor nem pôr. O Wellington está falando aqui que os agentes socioeducativos continuam contando com o senhor nos projetos que dizem respeito à categoria. Aquele moço lá do sindicato, que eu não lembro o nome dele, tá aí, né? E até hoje o pessoal do socioeducativo não conseguiu o porte de arma, que foi uma lei que a Assembleia de Minas derrubou o veto do Pimentel,
até orquestrada pelo Júlio na época, e parece que está sendo barrado por aqui, por Brasília. A questão é que o porte de arma não é estadual, não existe porte de arma estadual. O porte de arma é tratado de lei federal. Então a lei é sem eficácia, certo? A lei estadual é sem eficácia. O porte de arma é tratado na lei do desarmamento e que é aqui federal, né? Todos estão acompanhando. E tem alguma articulação já para poder incluir os socioeducativos do porte de arma? Tem articulação, o projeto de lei 3272, me parece, 3723, que veio do Bolsonaro, está sob a relatoria do deputado Alexandre Leite e está também na pauta, inclusive está na pauta do plenário. O que ocorre é que não tem consenso sobre a matéria como um todo. Então não está discutindo apenas o porte de arma socioeducativo, está discutindo a revisão total da legislação sobre o controle de armamento do Brasil. Então não é um negócio tão simples, não é uma agenda de convergência 100%, né? Existem questões de controle, as Forças Armadas, que têm uma responsabilidade no controle de armas, têm tido uma participação, a Polícia Federal, que faz o controle do SINARM, também tem. Então, assim, isso não é uma agenda que se resolve apenas olhando para uma categoria, né? Então, mas está na pauta a discussão do controle de armas como um todo, e a ampliação do porte e a regularização do socioeducativo também está na pauta. Incluí-los no artigo 144 não ajudaria, não? Ajudaria, né? E o sócio-educativo sabe, a origem do sócio-educativo não foi na segurança pública, esse é um problema, né? O sócio-educativo nasceu com o SINASE, nasceu numa perspectiva de cuidar dos menores infratores, mas não na perspectiva de segurança pública, que é um equívoco, eu já falei isso na minha compreensão, é um equívoco estratégico, não tratar o sistema socioeducativo como um sistema de segurança pública. E também outro equívoco achar que por ser polícia, é incapaz de raciocinar, incapaz de ter noções de humanidade, de ressocialização. Mas é assim que nasceu o sistema socioeducativo, através do SINASE. Então é uma mudança. Nós tentamos resolver isso no SUSP, né? Eu que fui entusiasta do SUSP, ajudei a construir o texto, votar, mas foi vetado. E quem vetou foi o presidente Temer, que vetou a entrada do socioeducativo no artigo 144, né, no sistema, não é nem no artigo 144, porque não era PEC, mas no sistema SUSP, nos órgãos de segurança pública, né? Então, isso demonstra que precisa de conversar muito. Agora nós temos uma PEC, aí a PEC, inclusive, do Laudinho Carvalho, eu sou integrante dessa comissão, vai ser instalada a comissão especial para discutir a inclusão do socioeducativo no 144. Então, são passos, o amadurecimento. Eu acredito com esse novo governo, com essa visão diferenciada de tratar a segurança pública, do reconhecimento do papel do sistema prisional do socioeducativo, eu tenho muita convicção de que vai avançar essa tese da qual eu sou defensor. Sim. Ontem eu estava assistindo assim, meio de camarote uma entrevista sua a respeito de uma das comissões que teve lá embaixo, a respeito do pacote anticrime. Eu gostei muito da sua entrevista, achei muito firme seu posicionamento. Você quer falar alguma coisa a respeito? Olha, o pacote anticrime está aqui desde março, né? Eu integro essa comissão desde o início, tenho participado regularmente das reuniões e alguns temas são muito delicados, né? E um dos temas que são delicados, é delicado na comissão, vai ser delicado no plenário, é delicado na sociedade, é a questão da excludente licitude, que foi proposto, né? E que, com a morte da Ágata, né, daquela menina no Rio de Janeiro, isso tomou uma dimensão, né, uma comoção pública e determinados movimentos entenderam que era a morte da Ágata um bom instrumento para vir discutir essa excludente licitude proposta no pacote. Eu estava posicionando que, primeiro, a morte da Ágata não é um padrão de comportamento das polícias no Brasil, né? O comportamento, o padrão da polícia do Brasil é de respeito à vida, de integridade e, aliás, de enfrentar tiroteio para proteger a vida dos outros. Sim. Esse é o padrão da polícia do Brasil, especialmente das nossas polícias de Minas Gerais. Inclusive é o juramento que eles fazem no final, né? Mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, o meu primeiro esforço é de demonstrar que o padrão de comportamento, de atuação, todo o treinamento, toda a formação é voltado para a preservação da vida. Mas que, ao mesmo tempo, tudo isso não elimina o confronto, porque nós estamos numa realidade de confronto e o Rio de Janeiro não é o único exemplo, mas é o exemplo mais visível, sim, por conta da imprensa, né, carioca. Então, que o fato de nós trabalharmos na preservação da vida,
de termos um padrão de procedimento que leve em conta a preservação da vida, isso não elimina o confronto, que ele é real. E, portanto, no confronto real, é preciso que a polícia tenha, sim, condições de trabalhar. E eu dizia mais, Cris, eu tenho aproveitado esse episódio para falar muito disso esses dias, para dizer o seguinte: se nós tivéssemos no Brasil a possibilidade da Polícia Militar investigar, nós iríamos reduzir em muito a necessidade desses confrontos. Por que a Polícia Federal não tem confronto? A Polícia Civil não tem confronto? Porque elas investigam com antecedência. A operação é planejada, com hora marcada. Se não tiver supremacia de força, se não tiver transporte, se não tiver arma, aborta a operação. A Polícia Militar não. É o 190 que chamou. É o cidadão que passou na rua, bateu no capô da viatura, ou bateu no seu ombro, ou bateu na sua porta. Então você não tem alternativa. O confronto vai existir por imposição da sociedade, não é por imposição da polícia. Então, eu tenho aproveitado, inclusive, esse episódio para dizer da necessidade de nós discutirmos a mudança da forma de atuação das polícias no Brasil. Toda polícia ostensiva ela terá o risco do confronto. Isso é inerente a quem faz polícia ostensiva. Mas nós podemos reduzir muito esse risco de confronto se nós pudermos investigar e fazer a prisão dos grandes criminosos, dos grandes, de forma planejada, com hora marcada, com dia marcado, com supremacia de força, de arma, porque aí sim vai ser reduzido os confrontos. Então, por outro lado, eu entendo que hoje, falando sinceramente, a percepção que eu tenho do plenário, até pela votação do pacote do projeto de lei do abuso de autoridade, e não é só um perfil do grupo anticrime, do grupo de trabalho, mas é do plenário. Eu acho muito difícil que a proposta, o texto proposto pelo Bolsonaro, pelo Moro, da excludente licitude, que ele seja aprovado. Eu acho que é só a gente fazer uma análise com relação ao abuso de autoridade, que foi aprovado, foi vetado e que a boa parte dos vetos caíram ontem. Então acho que nós temos que dar conta de fazer esse debate com bastante profundidade e ao mesmo tempo temos coragem